Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, queridos irmãos, para darmos sequência a esse assunto tão importante sobre os sinais da volta gloriosa de Jesus Cristo. E continuando ainda com a Bíblia, a palavra de Deus, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, não é? Onde nós comentamos nos vídeos anteriores, e vamos dar sequência novamente hoje, a fim de que nós possamos trazer um entendimento coletivo aos cristãos e a todos aqueles que simpatizam com o Evangelho. Lembrando que não é o fato de você gostar de ouvir o Evangelho que lhe trará salvação. O que lhe trará salvação é você assumir um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. E desta feita, dando sequência ao assunto, de Mateus capítulo 24, nós vamos falar, ainda sobre as questões do período em que nós estamos entrando, que é o período da tribulação, Estamos justamente no período da tribulação. E a igreja estará nesse período aqui, vendo todo esse processo que está acontecendo e, consequentemente, poderá entrar nas dores das tribulações que estão acontecendo. Então, nos vídeos anteriores falamos sobre terremotos, sobre pestes, sobre epidemias, trouxemos dados, concretos de fonte séria, e hoje nesse vídeo nós estaremos dando sequência a esse assunto, falando sobre a perseguição e o esfriamento do amor das pessoas para com as outras. E Jesus diz no capítulo 24, verso 8 em diante, quando ele conclui que haveria peste, fome, terremotos e guerras, aí ele, no versículo 8, ele diz: porém, tudo isto é o princípio das dores, mas ainda não é o fim, Verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus dizendo que os cristãos, os discípulos, os seguidores dele, seriam odiados pelo sistema, pelo mundo. Porque a vida do cristão, ela já denuncia o erro do próximo, pelo fato de que um cristão autêntico, verdadeiro, um seguidor de Jesus, ele é uma pessoa, além de ser cheio de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de temperança, é uma pessoa socialmente agradável, vive para fazer e praticar o bem. Uma pessoa que se diz cristã e não vive dessa forma, ela não é cristã. E infelizmente, muitas denominações lotadas, cheias de pessoas dessa forma, que pregam o Evangelho, mas que não vive o Evangelho. Fala de amor, mas não vive o amor. São pessoas rancorosas, que não perdoam, que não conseguem viver socialmente uma vida agradável, Pelo fato de que o crente, ele não foi chamado para viver para si mesmo,
o crente foi chamado para viver para Deus e para o próximo. E nós servimos a Deus quando servimos ao nosso próximo. O apóstolo João, na primeira epístola, não é? Ele escreve no capítulo 3. Vamos lá, primeira epístola de João, capítulo 3 da primeira epístola de João, fica lá pertinho do Apocalipse. Ele é bem claro, ele é explícito na sua mensagem, a partir do versículo 11 do capítulo 3 da primeira epístola universal do apóstolo João. Ele diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E quais eram as obras de Caim e as de Abel? Caim manifestava inveja por Abel no momento de sua oferta a Deus, que tanto Caim quanto Abel trouxeram ofertas ao Senhor. Mas o coração de Caim, ele tinha inveja, havia uma disputa entre Caim e Abel, não entre Abel e Caim. E por inveja, Caim matou seu irmão Abel. Então isso demonstra, quando a pessoa dá espaço ao pecado e que permite-se desenvolver o pecado na sua vida, desenvolve a inveja o ódio traz as consequências, que é a morte, é a separação, é a destruição e assim sucessivamente. E o apóstolo João está nos recomendando não sermos como Caim, que matou a seu irmão, não é? O versículo 13 do capítulo 3, continuando a leitura: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Veja aqui João ratificando o que Jesus falou lá em Mateus 24 e 9, que nós não estranhássemos se o mundo nos aborrecesse, nos perseguisse e nos matasse. Jesus ainda fala também lá no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 19, ele diz: se o mundo vos odeia, não estranhe, odiaram também a mim. A vida do cristão deve refletir verdade, justiça e santidade. E quando isso é refletido através da vida do cristão, isso provoca aqueles que não têm a Deus. Porque automaticamente a vida justa revela a vida pecadora do outro. E ele se sentindo incomodado, ele tem duas opções: ou abraçar a fé em Cristo e se tornar parecido com Cristo, como o cristão deve ser, ou invejá-lo e querer destruí-lo. Ele tem essas duas opções. Caim foi assim, teve inveja de seu irmão e o matou. E o apóstolo João aqui está ratificando o que Jesus profetizou: de todas as nações vocês vão ser odiados por causa do meu nome. E aí a gente está vendo aqui João dizendo: não fique maravilhado, assustado, espantado, se o mundo vos odeia. Verso 14 do capítulo 3 de 1 João: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, permanece morto, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, que todo aquele que estava sem Cristo estava morto nos seus delitos e pecados. Quando nós não temos o amor, e lembrando que amor não é um sentimento apenas, amor é um estilo de vida, é uma prática diária, é uma negação a si em benefício do próximo.
Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 21, ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal fazendo o bem. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Se ele tiver nu, veste-o. Não é? A Bíblia não nos manda a gente se vingar a nós mesmos. No capítulo 12 ainda de Romanos, verso 18, ele diz: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, pois minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, justiça certa, justiça perfeita, só Deus faz, mais ninguém. Se a gente for esperar aqui na terra a justiça dos homens serem efetuadas, nós vamos nos frustrar. Por isso que é bom esperar em Deus. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está pronto e atento para ouvir o clamor, a petição. Não é? A minha petição, a sua petição, a nossa petição. E aguardar o tempo de Deus para a realização da nossa petição. Porque Deus sabe o tempo. Não é que a gente peça e de forma imediata a gente vai receber. Há coisas que são de forma imediata e há coisas que Deus primeiro precisa preparar nossa vida, nossa estrutura emocional, para que a gente possa, ao receber a resposta das nossas orações, nós não pequemos contra o Senhor. Porque às vezes nós recebemos a bênção de Deus e passamos a viver em função da bênção que Deus nos trouxe, em vez de continuarmos vivendo em função de Deus. E dentro desse contexto, o apóstolo João diz assim, continuando a leitura, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna nele. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, o amor não é um sentimento, é um estilo de vida, é uma forma de pensar, não é? Porque amar não é apenas sentir, mas é agir. Você não faz o bem ao outro, ou ao outrem, ou ao seu inimigo, porque você é bom. Você faz porque é um mandamento de Deus por Cristo. Como a gente leu no versículo 11 em diante, que o amor é um mandamento. Mandamento não se questiona. Mandamento se obedece. Você tem que fazer mesmo contra a sua vontade. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. O capítulo 4 da epístola aqui de João revela isso, que ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós não o amávamos. E a demonstração de amor de Deus por nós foi esta. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Então, Deus amou e Ele provou que nos amava, tendo uma atitude. Ele deu Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor não é um sentimento apenas, é um comportamento, é um estilo de vida. No versículo 17,
O apóstolo João, ele demonstra isso. Veja o versículo 17 do capítulo 3. Ora, aquele que possui bens, recursos deste mundo e ver a seu irmão sofrendo necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, não é o que você sente, não é o que você fala, é o que você faz. Não é? E ele continua dizendo, e nisto saberemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Coração tranquilo, pelo dever cumprido, o mandamento obedecido. Então, quando Cristo nos adverte, lá em Mateus 24 e 9, que nós seríamos odiados, é um sinal da volta de Jesus. E de todos vós sereis odiados, de todas as nações. Isso é normal. Se o cristão não é odiado pelas pessoas que não servem a Cristo, tem alguma coisa errada, ele está andando aliado com o sistema. Como a igreja de Laodiceia, não é? Que em breve nós estaremos também falando sobre esses temas, não é? Importante, para que toda a igreja entenda o contexto. E sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Foi Jesus que disse. Então, cabe a nós entender o contexto de cada versículo, o que Deus, o que é que Cristo está nos alertando com relação aos sinais da vinda dele. O ódio aos cristãos tem se espalhado pelo mundo, mas ninguém divulga. Tivemos, esse ano, 40 crentes foram assassinados na Nigéria, 40. Tocaram fogo e queimaram 40 irmãos vivos. Isso foi na África, no continente africano. Existem outros países da África em que os irmãos, quando são descobertos, eles são amarrados ou colocados em pneus e tocam fogo nele e vê eles morrerem. E enquanto isso, a multidão grita, se regozija em ver um filho de Deus sendo queimado. Qual foi o crime que ele cometeu? Falar de Jesus Cristo. Falar do amor de Deus. O amor de Deus, ele denuncia o pecado, porque na medida que você mostra que Deus ama, ele ao mesmo tempo ele diz que Deus ama o homem, mas aborrece o pecado, a prática do pecado. E ele precisa abandonar o pecado, e as pessoas não querem serem confrontadas, porque a palavra de Deus, ela confronta o homem e diz o que o homem precisa fazer para alcançar a salvação. Confessar Jesus como Senhor e Salvador, abandonar a velha vida, como diz a palavra de Deus, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas têm que ser abandonadas, deixadas. A vida da mentira, a vida da prostituição, a vida do suborno, a vida do engano, a vida daqueles que querem levar vantagem em tudo. Capítulo 4, verso 17 até o 32 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E Jesus, ele é muito enfático quando fala sobre isso. No versículo 10 em diante, Jesus diz: nesse tempo, muitos hão de escandalizar-se, trair e odiar uns aos outros. O apóstolo Lucas, o evangelho de Lucas, ele diz que chegará um tempo que os cristãos seriam traídos pelos seus pais, mães, parentes e amigos. Eles seriam traídos, eles seriam entregues à morte pelo fato de serem cristãos. Porque provavelmente, a probabilidade é que haverá
leis marciais que imponham isso, e que muitos, com medo de morrer, com medo de perder seus bens, vão entregar seus próprios parentes para serem mortos, assassinados, como a igreja de Laodiceia fez com os romanos, com a igreja na época romana. A igreja de Laodiceia entregou milhares de irmãos para serem mortos e assassinados pelo Império Romano, em troca de estarem intocáveis. E ela dizia: eu estou rica e enriquecida estou, e não tenho falta de nada. E a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia foi: não sabes tu que és pobre, cega, miserável, desgraçada e nua? A mensagem de Jesus para essa igreja foi justamente essa. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica materialmente, mas era miserável porque não tinha a presença, a aprovação de Deus. Uma igreja que entregou os seus irmãos de fé para Roma matar e assassinar. E isso não vai diferir de hoje. Muitos de nós, não é? Muitos irmãos vão trair a Cristo e entregar os seus para serem mortos e assassinados. E dentro desse contexto, Jesus volta a falar sobre os falsos profetas que irão enganar. Novamente Jesus nos advertindo. E dentro desse contexto, não é, do engano, vai vir o esfriamento do amor por Deus, do amor pela palavra, não é, do amor para com os seus irmãos, do amor para com o próximo. Mas Jesus nos adverte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que nós precisamos estar firmes, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 15, versos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes. Olha, firme, constante e abundante, sem parar. Deus é Ele que vai te recompensar. Hebreus capítulo 6, verso 10, se não me falha a memória, diz que Deus não é injusto para esquecer das obras das tuas mãos. Deus trará justiça a você. Agora a gente precisa permanecer. E dentro desse contexto da perseverança até o fim, não é? Em decorrência do esfriamento do amor, seja o amor espiritual ou o amor familiar, que isso vai realmente ter um declínio avassalador. É tanto que houve uma pesquisa nos Estados Unidos. Essa pesquisa mostrou que em 7 anos a população cresceu 7%. A população aumentou 7%. E a violência aumentou 111%. Veja a disparidade. As famílias sendo destruídas, o número de divórcios. As pessoas estão se divorciando por qualquer coisa. Por que você vai deixar seu marido? Porque ele ficou gordo. Por que você vai deixar sua esposa? Porque ela está gorda. Por que você vai deixar o seu marido? Porque ele está magro. Por que você vai deixar sua esposa? Porque ela está magra. Coisas fúteis. Divórcio tem sido um veículo de destruição dos lares e das famílias, trazendo assim a falta do amor fraternal, o amor familiar entre pais e filhos, de forma que tem trazido doenças psicoemocionais nos filhos, que tem trazido transtornos, e esses transtornos têm refletido num comportamento agressivo, um comportamento averso a Deus, averso à igreja, averso à comunhão e à unidade, onde muitos têm tratado, não é, os crentes de uma forma geral, porque eles generalizam, eles não
diferenciam ou separam uma coisa da outra. Eles juntam tudo num pacote só. E diz que o cristianismo, que as igrejas são verdadeiros hipócritas. Concordo em parte porque existem muitos cristãos que não têm dado testemunho bíblico, têm deixado se envaidecer por funções, posições e poder. E dentro disso vem a vaidade, vem o orgulho, vem a prepotência, vem a arrogância, o alojamento do pecado. E aí vem a destruição das famílias, dos lares, vem o adultério, vem a infidelidade, vem o engano. E se esquecem que nessas práticas a ira de Deus também é derramada. Porque o julgamento não começa fora, começa dentro da igreja. Capítulo 4, verso 17 da primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos ver? 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós o julgamento de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem? O julgamento começa dentro dos templos, dentro das denominações cristãs. Deus traz juízo. Ninguém profane o altar do Senhor, a casa do Senhor, o templo do Senhor. Ninguém profane os dízimos, as ofertas. Ninguém profane a seu irmão. Verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio e o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, praticando o bem. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, viver de forma justa e piedosa. E ainda, dentro do contexto de Mateus 24, quando ele fala do esfriamento do amor, e dentro desse contexto de esfriamento do amor, vem a negação. A negação de quê? Das verdades sagradas. E eu fiz uma lista aqui, eu anotei aqui, e vou dar as referências para você. Que você anote essas referências, porque é importante que você compreenda cada coisa. Esses são sinais, evidências da volta de Jesus no dia a dia da sociedade. Porque a igreja está inserida dentro da sociedade. A igreja é um núcleo social. Mesmo que viva as práticas espirituais, ela não saiu do meio da sociedade, ela está no seio da sociedade, para que a sociedade seja transformada pela influência de Deus na vida da igreja. E é assim que deve ser, não é o contrário. A igreja influenciar a sociedade positivamente, dando à sociedade um suporte espiritual, social, emocional e psicológico. A igreja abranger no cuidar das pessoas, no tratar as pessoas, no acolher as pessoas, no abraçar as pessoas. Não dividir as pessoas, mas unir as pessoas, como a palavra de Deus nos ensina. E esse desamor, essa falta de amor, esse esfriamento de amor como sinal da volta de Jesus, ele afeta um contexto muito grande dentro da família e da sociedade. E eu vou dar a vocês alguns pontos e vou lhe dar as referências que você anota, tudo aqui anotadinho. Sinais e evidências da volta de Jesus no dia a dia da sociedade. Primeiro, a negação de Deus, da pessoa de Deus, como Senhor, como Criador, como sustentador do universo.
como uma autoridade suprema a qual nós iremos prestar conta. Não é? A Bíblia fala no Salmo 14, o tolo dirá, não a Deus. Se não a Deus, eu não tenho a quem prestar conta, eu não tenho a quem temer, não é? Lucas fala no capítulo 17, verso 26, a negação da pessoa de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, a negação de Cristo. João, capítulo 3, verso 18, 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, a negação do retorno, da volta de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, a negação da fé. Querem matar, destruir a fé cristã, a fé evangélica, e querem promover outro tipo de fé, não é? E infelizmente isso tem adentrado dentro das igrejas. Os cultos estão deixando de ser cristocêntricos para ser antropocêntrico. Cristo é o centro do culto, a Ele devemos unicamente adoração, porque Ele é o dono da igreja, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. A negação da fé, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12. A negação da sã doutrina, que a Bíblia não tem valor, que o que está escrito está ultrapassado, que isso não é verdade, que essas verdades já estão ultrapassadas, que estamos vivendo em outro tempo. A Bíblia diz que é impossível Deus mentir. A palavra de Deus não passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. A sã doutrina, a negação da sã doutrina, e é o que estão querendo fazer, não é? A negação de viver uma vida em santidade. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7. Não existe esse negócio de viver, ninguém aqui pode ser santo. Pode. A partir do momento que você está em Cristo, você é um santo. Agora você precisa entrar no processo gradativo chamado doutrina da regeneração, em que você a cada dia é aperfeiçoado em Deus pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Jesus disse em João 15, 2, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que vai limpando. Deus nos tira da lama. Na conversão, nós somos tirados da lama, certo? Quando a gente se converte, Deus nos tira da lama. E o processo de santificação vai tirando a lama de nós. Na conversão a gente sai. E na santificação, a lama vai saindo de nós. Conversão, eu saio da lama. Santificação, a lama vai saindo de nós, da nossa vida. A lama é o pecado, é a sujeira, é a imundície, é aquilo que não agrada a Deus. Então, a negação de viver uma vida de santidade, que é o que estão negando. Sétimo, a negação da liberdade cristã, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. A negação de uma vida moral exemplar, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 8. E a negação da autoridade, a negação das autoridades constituídas, onde não querem se respeitar, não querem respeitar pastor, não querem respeitar o governador, o presidente, o vereador, o professor, o médico. Cada um na sua função deve se respeitá-los. Quando eu não devo obedecer a uma autoridade? Quando a autoridade fere um princípio bíblico. Aí eu não posso obedecer a uma autoridade constituída se ela fere um princípio divino. Toda autoridade foi constituída por Deus. Romanos 13, 1 a 7. Fala muito sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 a 17. Judas, versículo 8. Êxodo 22 e 28. Atos 23 e 5. Não é? São
os princípios de autoridade que nós precisamos respeitar. Agora, nós não devemos respeitar quando estes princípios vão ferir a palavra de Deus, como aconteceu em Atos, no capítulo 5, do capítulo 4 e do capítulo 5, em decorrência de uma cura que foi feita na porta do templo Formosa, a cura de um paralítico, onde a igreja, os apóstolos foram ameaçados de morte, e em consequência do bem que eles fizeram, eles foram levados a julgamento. E ali disseram que eles deveriam parar de pregar sobre Jesus. E aí eles disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Capítulo 4, verso 20 do livro de Atos, está narrado esse fato. Se você quiser ler o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, você entenderá melhor todo o contexto disso que acabei de falar. Então pense, não se amolde ao mundo, não se amolde ao sistema, como diz Paulo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, até o próximo vídeo. Não deixe de comentar, deixar seu like, compartilhar. Abençoe a vida de outras pessoas se você foi abençoado com esta videoaula. Que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, sua casa, seus filhos, seu marido, sua vida em todos os sentidos. Até a próxima, querendo Deus.